Tribunal de Contas da União barra mais uma licitação milionária do governo Fátima por suspeita de irregularidades. Danilo, dessa vez a suspeita recai sobre o uso de recursos via FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Explica pra gente, meu amigo, que lupa é essa que o TCU está colocando nos contratos do Rio Grande do Norte? Bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Gerlane, bom dia, Lugo Dias, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal 96. De fato, né, mais uma irregularidade, uma suspeita de irregularidade que chama a atenção do TCU. O TCU, né, repentinamente parece que se voltou aqui para os processos do Rio Grande do Norte e está começando a descobrir ou a desconfiar de muita coisa irregular por aqui. Uma compra aí, Luciano, na verdade um aluguel de 21 mil computadores, né, são Chromebooks, né, com uma espécie de notebook mais avançado aí que o governo do estado iria alugar para a rede estadual de educação. Ia gastar com isso 50 milhões de reais. O TCU, no seu processo de fiscalização, que é o dever do Tribunal de Contas da União mesmo, identificou que poderia haver um sobrepreço nesse contrato. Também identificou que a melhor proposta havia sido desqualificada por falhas ali no processo de escolha dessas empresas, né? Tinham já uma outra proposta que seria teoricamente melhor, segundo o TCU. E o TCU aponta que havia um sobrepreço nessa segunda proposta de 4,6 milhões de reais, mais ou menos, que o governo do estado perderia com esse recursos federais, né, como você disse, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, mais uma licitação suspensa, né? A gente lembra que alguns dias atrás, a gente trouxe aqui no Jornal 96 também, e teve bastante repercussão na época, a informação de que o governo teve outra licitação suspensa naquela oportunidade de 200 milhões de reais para a construção do Hospital Metropolitano. Agora, poucos dias depois, mesmo fato aí atingindo o governo do estado, um outro contrato, mas cifras milionárias, né? Isso num estado que sofre bastante com a qualidade da educação. Você imagina gastar 50 milhões de reais com computadores em escolas, e muitas dessas escolas caindo aos pedaços, né? A gente tem escolas aí estaduais pelo interior do estado em situação bastante crítica, precisando de muita coisa, de computadores também, né? Mas precisando de muita coisa além de computadores. E aí vem mais essa notícia do TCU, o TCU suspeitando de um possível sobrepreço aí nessas contratações. Está suspenso, né? Claro, o governo do estado vai se defender, os envolvidos todos vão apresentar suas posições, e daqui a algum tempo esse processo pode seguir ou não, a depender aí do entendimento que for firmado daqui para frente. Mas levanta muita suspeita. Detalhe importante também, é mais uma denúncia que surge em primeira mão aí no portal da revista Veja, tá? Essa também foi levantada ontem pela Veja, já no final do dia, a coluna Radar publicou isso com exclusividade, mostrando que o Tribunal de Contas da União, de novo, suspende um processo aqui do governo Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, nessa reta final, né? Que é sempre complicado, porque faltam poucos meses aí para o governo Fátima tentar dar andamento a todos esses processos. E agora com mais esses casos para se explicar, né? Vai ter que explicar o que é que está acontecendo, que está chamando tanta atenção do Tribunal de Contas da União em relação a esses contratos aqui no Rio Grande do Norte, Luciano. A governadora Fátima, que já andava meio irritada com essas ações do TCU, deve ter se irritado ainda mais ontem, né? E chama muita atenção exatamente isso que Danilo disse também, né? A coluna Radar da Veja tem sido o canal pelo qual as fontes estão vazando essas informações aí, minando algumas licitações que devem ter, anotem, viu? Devem ter alguma correlação entre elas, porque as fontes são as mesmas, viu? Então a gente vai seguir acompanhando esse tema e Danilo traz já mais detalhes. O governo Fátima barrada pelo TCU, tá pedindo explicações. De fato, né, Luciano? Poucos dias, né, após o TCU bloquear, barrar lá aquela licitação de 200 milhões de reais para a construção do Hospital Metropolitano, vem uma nova notícia, né? Mais uma vez divulgada pelo portal da Veja na internet, né? O portal da revista Veja, na coluna Radar, né? A informação de que o TCU agora barrou uma licitação de 50 milhões de reais. Essa licitação agora, a nova ação do TCU, dizia respeito à contratação, né? Ao aluguel de computadores, né? De Chromebooks, que seriam utilizados na rede pública estadual de educação aqui do Rio Grande do Norte. Seriam 2 mil, né, computadores, 21 mil computadores. 21 mil Chromebooks para uso pedagógico nas escolas da rede estadual por 3 anos. Por 3 anos, né? Então, era uma quantidade considerável de equipamentos por um dinheiro também, uma pequena fortuna que viria aí do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dinheiro federal, por isso a ação do TCU. O governo do estado gastando muito dinheiro com a educação numa pasta que é bastante crítica da gestão de Fátima Bezerra, né? Por quê? Porque os índices de qualidade do ensino continuam muito baixos aqui no Rio Grande do Norte, não teve melhoria nesses quase 7 anos aí completos
de gestão Fátima Bezerra, com escolas bastante deterioradas, né? Algumas delas aí sendo alvo constante aí de questionamentos, enfim, necessitando de reformas, e o governo gastando esses 50 milhões com equipamentos que também são necessários, né? Os computadores são sempre hoje fundamentais em qualquer escola, imagina então na escola, no serviço público. Mas agora o TCU de novo colocando lupa, né? Levantando essa suspeita de sobrepreço nesses 50 milhões. A informação é parecida com aquela do hospital, só que agora essa empresa escolhida não teria sido de fato quem apresentou a melhor proposta, e a empresa que apresentou a melhor proposta teria sido eliminada da disputa por questões burocráticas ali no processo de escolha dessa vencedora da licitação. E aí se escolheu essa proposta que é 4,5 milhões a mais ou menos, do que se havia ali da proposta inicial, que era melhor. O governo divulgou uma nota, né, Luciano? Você vai essa nota, Danilo, a nota é muito longa, a gente não vai ler a íntegra, mas o que eles dizem basicamente na nota é o seguinte, que a secretaria apresentou todas as respostas aos questionamentos feitos pelo TCU, não devem ter sido suficientes, porque senão o TCU não teria entrado com a liminar para barrar. E aí tem um detalhe aqui que não tinha ficado claro, pelo menos para mim até agora, é que a nota do governo diz que o contrato de fornecimento desses Chromebooks estava em plena execução, tá? Tem hoje 1.707 dos 1.707 equipamentos entregues e em uso em mais de 50 escolas da rede estadual. E aí a Secretaria da Educação, externa sua preocupação com a suspensão, porque com essa questão do TCU, fatalmente a empresa vai recolher esses Chromebooks que estão em uso hoje pelas escolas, já lembra? Isso também me chamou a atenção na nota, né? Ou seja, a contratação já tinha sido concluída, né? Já estava cumprindo o trabalho, não sei se já tinha feito algum pagamento, acho até que não, pela quantidade pequena de equipamentos. Pois é, isso me chamou a atenção, Danilo, porque o contrato fala em locação para uso durante 3 anos, a gente já está aí no meio de um desses vai anos, avançar a nova gestão. E 1.700, não, mas não só isso, Danilo, 1.700 de 21 mil. De 21 mil. Ora, se a gente está em um primeiro ano, de 21 mil, era para ter sido entregue pelo menos 7 mil, né? Só 1.700 é um número meio esquisito também, né? Não fica claro desde quando que está em vigor. Isso. Né? Porque aí começou pouco tempo atrás, né? Estavam começando a ser entregues os equipamentos. O fato é que sim, o prejuízo é indiscutível para a educação. Agora é aquela história, né? O Tribunal de Contas e a sociedade potiguar brasileira, mas a potiguar especificamente, exige transparência, exige que o dinheiro seja bem utilizado para a sociedade. Não é um sobrepreço qualquer, né? Não. É um sobrepreço, segundo o Tribunal de Contas, de 4,6 milhões reais. É muito dinheiro de uma proposta para outra. Daí é chamar a atenção, a história de chamar a atenção do investigador, né? Não é 200 mil reais a mais ali, né? É uma diferença de preço considerável. Não está se questionando aqui, a nota traz isso, né? A nota do governo defende a competência da empresa vencedora. Ninguém está questionando isso. Acredito que sim, né? Para você alugar 21 mil equipamentos e receber uma fortuna como essa, de fato, isso aí tem que ser indiscutível. A questão é que havia uma proposta melhor. Essa proposta, segundo o TCU, foi eliminada por critérios também de burocráticos, né? A empresa deixou de apresentar um comprovante que tinha capacidade técnica para atender aquilo ali dentro do prazo estipulado na licitação. Então, é algo que precisa sim, ser investigado, mas que tudo seja esclarecido e que o recurso público, que é o mais importante para a sociedade, seja usado da melhor forma possível, né? Fica só esse registro. São 2 ações do TCU em pouquíssimo tempo, levantando suspeitas em licitações do governo Fátima Bezerra, no momento que o governo está numa reta final de administração, com muito desgaste, né? Sem muitos apoios, com a governadora tendo sua disputa eleitoral de 2026 sob ameaça. Isso aí vem sempre acarretando graves problemas, devem acarretar ainda mais problemas para a governadora Fátima Bezerra nesses seus últimos meses lá no centro administrativo, Luciano. Pois é isso, Danilo. Obrigado, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.